Municipal de Iranduba. Relator, vereador Emerson Carvalho da Silva, Podemos. Relatório. Trata-se de projeto de resolução encaminhado pelo chefe do Poder Executivo Municipal por intermédio do ofício número 567/2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Iranduba, mediante o qual solicita autorização da Câmara Municipal para a delegação legislativa nos termos do artigo 6 da Lei Orgânica do Município de Iranduba. Segundo a justificativa apresentada pelo Executivo, a medida objetiva conferir maior celeridade à implementação de atos normativos necessários à gestão administrativa municipal, preservando, contudo, o controle político exercido pelo Poder Legislativo mediante a fixação dos limites da delegação. Recebida a proposição, foi ela distribuída à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para a emissão de parecer acerca de sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. É o relatório da competência da comissão. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final pronunciar-se previamente acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa das proposições submetidas ao Poder Legislativo Municipal. Tal atribuição decorre do sistema constitucional brasileiro, reproduzido pela Lei Orgânica do Município de Iranduba, que reserva às comissões permanentes o exame prévio da compatibilidade das proposições com a Constituição Federal, Constituição Estadual, legislação infraconstitucional e normas municipais pertinentes. Além disso, a Lei Orgânica prevê que as comissões acompanhem a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, emitindo pareceres sobre matérias orçamentárias. O exame desta comissão restringe-se aos aspectos jurídicos da proposição, não abrangendo juízo de conveniência ou oportunidade administrativa matéria reservada ao plenário. Da constitucionalidade formal, a Constituição Federal prevê em seu artigo 68 a possibilidade de delegação legislativa pelo Poder Legislativo ao chefe do Poder Executivo, desde que, mediante resolução que especifique o conteúdo e os limites da delegação. No âmbito estadual, o artigo 89 da Constituição do Estado do Amazonas reproduz esse instituto. No município de Iranduba, a matéria encontra fundamento no artigo 36 da Lei Orgânica do Municipal, que admite a delegação legislativa ao prefeito mediante resolução da Câmara Municipal, observada as limitações constitucionais. Assim, sob o aspecto formal, verifique-se que a matéria admite disciplina por resolução, a iniciativa do pedido é legítima, a autorização depende da deliberação do plenário, a delegação deve conter limites expressamente definidos, não se identifica vício de iniciativa nem ofensa ao poder, ao processo legislativo. Da constitucionalidade material, a delegação legislativa constitui exceção ao princípio da separação dos poderes e, por essa razão, deve ser interpretada restritivamente. Artigo 68, parágrafo 1º da Constituição Federal estabelece matérias que não podem ser objeto de delegação, dentre elas, ato de competência exclusiva da Câmara, matéria reservada à lei complementar, organização do Poder Legislativo, direitos e garantias fundamentais, quando aplicáveis, assim a resolução autorizativa deve delimitar de forma precisa o objeto da delegação, o prazo de exercício, a extensão de competência delegada, as matérias excluídas de autorização, verificada a observância desse requisito. Não há incompatibilidade material com a Constituição. Da compatibilidade com o regimento interno, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, compete ao plenário deliberar sobre o projeto de resolução, após manifestações das comissões permanentes competentes. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final limite-se ao exame da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição, cabendo ao plenário apreciar o mérito político da autorização pretendida. Verifique-se, portanto, compatibilidade da tramitação com o procedimento previsto no regimento interno da técnica legislativa. Procedendo-se ao exame da técnica legislativa, observa-se que a proposição atende, em linhas gerais, aos parâmetros estabelecidos pela Lei Complementar número 95/1998. O projeto apresenta ementa objetiva e compatível com seu conteúdo, indicação precisa do objeto de autorização legislativa,
dispositivo redigido de forma clara, sequência lógica entre os artigos, cláusulas de vigência, observância da sistemática da redação normativa, não se identifica impropriedade de redação capaz de comprometer sua compreensão ou aplicação. Dos limites da delegação legislativa. A autorização legislativa não importa transferência definitiva da função legislativa, constituindo um mecanismo excepcional previsto pela Constituição para situações específicas. A resolução autorizativa deve preservar a independência entre os poderes, a competência fiscalizatória da Câmara Municipal, o controle político dos atos praticados pelo Executivo, a observância dos princípios da legalidade, publicidade, moralidade, eficiência e interesse público previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Voto. Diante do exposto, esta comissão conclui que o projeto de resolução que autoriza a delegação legislativa observa o artigo 68 da Constituição Federal, encontra fundamento no artigo 89 da Constituição do Estado do Amazonas, guarda compatibilidade no artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Iranduba, respeita os princípios constitucionais da separação dos poderes e da legalidade, atende às normas de técnica legislativa previstas na Lei Complementar número 95/1998. Ante o exposto, essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final manifesta-se favoravelmente à tramitação da matéria, desde que a resolução autorizativa delimite expressamente o objeto, o prazo e os limites da delegação legislativa, preservando as competências indelegáveis previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. Sala das Sessões de Iranduba, 15 de julho de 2026, vereador Dinei Nascimento Cunha, presidente, vereador André Gomes, membro, e vereador Emerson Carvalho, relator. Parecer número 08 de 2026 da CFO. Ao plenário da Câmara Municipal de Iranduba, delegação legislativa número 3 de 2006, relator vereador Charles Macedo de Souza, relatório. Chegou a esta Casa Legislativa a proposição que visa delegar ao Poder Executivo competência para disciplinar por meio de ato infralegal matérias relacionadas à contratação temporária de pessoal prevista na Lei Municipal de 110, número 110 de 11 de maio de 2005, a qual autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A proposta pretende conferir ao chefe do Poder Executivo autorização para regulamentar aspectos operacionais e procedimentos referentes às contratações temporárias nos termos da mencionada lei. Razão pela qual se faz necessária a análise de sua compatibilidade com o princípio da reserva legal, com a separação dos poderes com limites constitucionais do poder regulamentar. Outro aspecto que merece destaque é o que o pedido encaminhado pelo Executivo possui redação extremamente genérica, não delimitando o alcance da autorização pretendida. Na prática, pretende conferir ao Poder Executivo ampliar a liberdade para editar normas futuras, sem que o Poder Legislativo tenha conhecimento do conteúdo da extensão dos limites ou das consequências financeiras dessas normas. Tal circunstância inviabiliza qualquer análise técnica desta comissão. A fiscalização orçamentária exige informações objetivas, dados concretos e demonstração dos reflexos econômicos da medida proposta, elementos existentes ao expediente encaminhado. A ausência desse requisito afronta os princípios da transparência, da responsabilidade fiscal e do planejamento público e de boa governança administrativa, comprometendo a segurança jurídica da deliberação legislativa. Ademais, não se mostra adequado que o Poder Legislativo conceda autorização genérica para a futura regulamentação sem conhecer previamente seus impactos financeiros e orçamentários, sob pena de renunciar à sua competência constitucional de controle dos atos que possam repercutir sobre as finanças públicas municipais. Dessa forma, sobre a ótica desta comissão, o expediente revela-se tecnicamente insuficiente, carecendo do fundamento necessário para a vontade da setor. Análise. O artigo 84 da Constituição Federal, ao princípio pelo princípio da soberania, confere ao chefe do Poder Executivo competência para expedir decreto de regulamento destinado à fiel execução das leis. Todavia, poder regulamentar possui natureza secundária. O exercício limita a complementação técnica e administrativa da lei, sendo
vedado inovar na ordem jurídica, criar direitos, impor obrigações, restringir garantias ou substituir a atividade legislativa. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o regulamento somente pode disciplinar aspectos operacionais necessários à execução da lei, jamais estabelecer elementos essenciais da disciplina normativa. A Lei Municipal número 110 de 2005 autoriza a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, fazendo remissão ao artigo 27, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 92 da Lei Orgânica Municipal. Além disso, prevê que as contratações serão formalizadas mediante portarias específicas do chefe executivo e estabelece prazos máximos da contratação e critérios remuneratórios. Entretanto, observa-se que a norma possui disciplina bastante genérica acerca das hipóteses autorizadoras da contratação temporária. A Constituição exige que a lei estabeleça de forma objetiva os casos caracterizadores da necessidade temporária da excepcional interesse público. Não se mostra constitucional delegar ao Poder Executivo a definição dessas hipóteses por meio de regulamento. Ressalta que a delegação legislativa número 3 não apresenta qualquer estudo de impacto financeiro, estimativa de despesa, memória de cálculo ou demonstração de repercussão orçamentária decorrente da regulamentação pretendida. Embora a contratação temporária já possua autorização da Lei Municipal número 110 de 2005, eventualmente a ampliação, a modificação ou redefinição dos critérios de contratação poderá produzir reflexos diretos nas despesas com pessoal e encargos sociais, circunstâncias que exigem análise prévia pelo Poder Legislativo. No julgamento do RE número 658-026 de Minas Gerais, tema 612 da Repercussão Geral, o STF fixou o entendimento de que a contratação temporária somente é constitucional quando observados cumulativamente previsão legal aos casos, prazo determinado, necessidade temporária, excepcional interesse público e dispensabilidade da contratação. Também, em diversas ações diretas de inconstitucionalidade, a Suprema Corte firmou a orientação no sentido de que normas excessivamente genéricas ou que permitam ampla discricionariedade administrativa violam o artigo 7, inciso 9 da Constituição. Registra-se, entretanto, que a análise acerca da constitucionalidade da delegação normativa e dos aspectos jurídicos da matéria compete à Comissão de Justiça, Justiça e Redação, não constituído objetivo deste parecer. Parecer. Tendo visto o Executivo limitado a solicitar autorização genérica para regulamentação futura, sem informar quais dispositivos pretende editar, quais categorias profissionais poderão ser alcançadas, qual o quantitativo estimado de contratações, qual o impacto financeiro decorrente dessas medidas ou quais as dotações orçamentárias suportarão eventual aumento de despesa. Essa comissão verificou a ausência de estudo de impacto financeiro e orçamentário, inexistência de demonstração de compatibilidade com PPA, LDO e LOA, falta de informações quanto aos reflexos da regulamentação pretendida sobre as despesas, com pessoal inexistência de elementos que permitam avaliar eventual repercussão sobre os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, redação genérica e imprecisa do pedido de delegação. Possibilidade de esta comissão exercer adequadamente sua função fiscalizadora diante da ausência de informações essenciais. Diante do exposto, essa ausência de informações impede esta comissão de exercer sua competência de fiscalização financeira e orçamentária. Portanto, emitimos nosso parecer desfavorável, concluído pela ilegalidade e inconstitucionalidade da referida delegação legislativa. Voto. Em função disso, a Comissão de Finanças e Orçamento opina pela reprovação do projeto. Vereadora Larissa Rufino Gomes, presidente, e vereador Charles Macedo, relator. Passo a palavra ao presidente. Obrigado, excelência. Nós temos aqui os pareceres 08 de 2026 da Comissão de Finanças e Orçamento e o parecer 32 de 2026 da Comissão de Justiça e Redação Final, referente à Delegação Legislativa de 03 de 2026. Está em discussão.
Senhor presidente, peço palavra. Com a palavra, excelência. Na qualidade de relator da Comissão de Finanças e Orçamento, venho a esta tribuna apresentar o parecer da comissão referente à delegação legislativa número 003 de 2026. Nosso papel aqui nessa augusta casa é analisar a matéria, né, com responsabilidade, observando apenas as conveniências administrativas, mas principalmente o cumprimento da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos princípios que regem a administração pública. Após a análise detalhada, né, verificamos que o projeto busca conceder ao Poder Executivo uma autorização ampla para regulamentar a hipótese de contratação temporárias, sem definir objetivamente quais situações serão abrangidas, quais cargos poderão ser alcançados, qual será o número estimado de contratações e, principalmente, qual será o impacto financeiro dessas medidas. A Constituição Federal estabelece que a hipótese de contratação temporária, o excepcional interesse público deve ser definido em lei. Essa competência permanece ao Poder Legislativo e não pode ser transferida de forma genérica ao Poder Executivo por meio de decreto ou ato infralegal. Além disso, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que normas excessivamente genéricas que conferem ampla liberdade de decisão ao Executivo para definir as situações de contratações temporárias, afronta os princípios da legalidade, da reserva legal e da separação dos poderes. Outro ponto, né, que merece destaque é a ausência de estudos técnicos e financeiros. Não foi apresentada estimativa de impacto orçamentário financeiro, nem demonstração de compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei orçamentária anual, exigências previstas na lei de responsabilidade fiscal. Como membros da Comissão de Finanças e Orçamento, não podemos aprovar uma autorização que poderá gerar despesas futuras sem que esta casa conheça seus efeitos sobre os cofres públicos. No parecer desfavorável, não representa a oposição ao Executivo. Tampouco impede que futuras contratações temporárias sejam realizadas dentro da legalidade. Apenas entendemos que qualquer alteração dessa natureza deve vir acompanhada de critérios objetivos, justificativas técnicas, estudos financeiros e totalmente a transparência. Legislar com responsabilidade é proteger o dinheiro público. Respeitar a Constituição é garantir a segurança jurídica para a administração e para toda a população. Por essa razão, a Comissão de Finanças e Orçamento conclui pela reprovação da delegação legislativa do número 003 de 2026, por entender que a proposta, de forma como foi apresentada, não atende os requisitos constitucionais, legais e orçamentários indispensáveis à sua aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Quem Palavra, senhor presidente. Obrigado, excelência. Continue a discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, senhor. Bom dia a todos, aos nobres colegas vereadores, todos que estão no plenário. Na qualidade de relator, manifesto parecer favorável à delegação legislativa número 003/2026, por entender que essa proposta atende o interesse público e está em conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e a legislação vigente. O projeto busca modernizar a regulamentação das contratações temporárias, substituindo normas
defasadas por regras mais claras e seguras, garantindo maior segurança jurídica para a administração pública e os servidores e para a população. Senhores, nós temos aqui a lei número 110, de 11 de março de 2025. É uma legislação que, ao observar, é uma legislação que está defasada, né? A gente, aqui na Câmara, a gente busca adequar a legislação municipal de acordo com as interpretações constitucionais mais recentes, né? E se a gente for observar o artigo 3º dessa lei de 2005, é uma lei que não assegura os direitos dos trabalhadores, né, contratados, né? Segundo aqui o artigo 3º, o município ficará isento de responder pelos encargos sociais, trabalhistas, rescisórios e previdenciários do pessoal contratado sobre égide a presente contratação por tempo determinado. Né? Então, na visão desta comissão, o artigo 3º, ele é um artigo inconstitucional, porque nós temos que garantir os direitos dos trabalhadores, né? Esses encargos, quando se fala de encargos sociais, ele vai diretamente violar os direitos dos trabalhadores, né? Que são, no caso, a questão do INSS, né? Que tem que ser descontado, né? O 13º, que esses contratados que têm um contrato de 6 meses, eles não têm direito, e com essa alteração, nessa atualização da lei, no futuro, esses contratados, eles vão ter esses direitos, né? Diante dessa legislação, que acredito que todos os vereadores têm essa legislação em suas mãos, vocês vão ver que o artigo 3º é um artigo inconstitucional, né? E essa casa, ela tem o dever de prezar pelas constitucionalidades das normas, né? E essa norma, ela deve ser atualizada, né? Além disso, a ampliação do prazo dos contratos temporários de 6 meses para 1 ano contribui para assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais, reduzindo a rotatividade de profissionais e proporcionando maior eficiência administrativa, sempre respeitando os princípios constitucionais, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Presidente e nobres vereadores, diante do exposto, opina-se pela aprovação da matéria. Obrigado, presidente. Obrigado, excelência. Continue a discussão. Gente, eu gostaria de participar da discussão agora. Falando, excelência. Obrigada pela oportunidade. Primeiramente, eu gostaria de trazer aqui a mensagem do prefeito, e a mensagem pura e simples que ele trouxe, querendo poderes ampliados, né, para fazer uma reestruturação dos cargos comissionados no município de Iranduba. Essa é a matéria onde ele vai criar, transformar e vai extinguir cargos em comissão, incluindo função gratificada. Em nenhum momento o Poder Executivo, ele veio aqui fazer uma solicitação através dessa mensagem, argumentando que ele precisava alterar uma lei que é mencionada pelo relator da Constituição e Justiça, como falou ainda há pouco, Lei 110 de 2006, procurando assegurar garantias e direitos dos funcionários. Bom, primeira coisa, que essa lei nem está mais vigente, porque existe hoje, eu não sei se é sabedor, se vocês são sabedores disso, existe uma lei, que é a Lei Delegada número 1, de novembro de 2022, que foi publicada pelo Poder Executivo, e a partir daí, o próprio trecho da lei já diz:
que essa lei entra em vigência revogadas todas as disposições em contrário, ou seja, tudo o que diz respeito a cargos comissionados, que foi discutido em outro momento, já se esgotou. A partir dali, o que é válido é aquela lei, que é a lei delegada, que foi aprovada na Câmara em 2022, em junho, e hoje ela é vigente no município de Iranduba. Esse é o primeiro ponto. Um argumento muito frágil para conceder amplos poderes de reestruturação administrativa no ano eleitoral. Muito conveniente. Outro ponto. A Prefeitura esqueceu de mencionar, como ela mesma diz, excepcional interesse público por prazo determinado. Qual é o prazo da lei? Porque dentro da mensagem não diz isso. Aqui ela fala sobre a Constituição Federal no seu artigo 37, falando sobre a aplicabilidade e a norma de eficácia limitada, mas ela não diz qual é o tempo em que ela vai viger essa lei que o Poder Executivo está pretendendo criar. E ela esqueceu também de mencionar o artigo 68, parágrafo 2º da Constituição, porque ela veio aqui trazendo toda uma mensagem baseada na lei orgânica, mas ela esqueceu que lá no parágrafo 2º da Constituição Federal, no seu artigo 62, a delegação, aqui por analogia, é uma lei federal, a Constituição Federal é uma norma magna, que está acima de todas as outras leis, e por analogia, a Câmara e a Prefeitura vêm seguir o que está descrito na Constituição. E ela diz assim: a delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Vocês ouviram a mensagem do prefeito e eu não ouvi qual é o tempo que essa lei vai viger, qual é a matéria delimitada, quais são as secretarias que vão ser alcançadas, quais são os seus limites objetivos claros, e não ouvi delimitação. Ou seja, essa lei é inconstitucional, porque ela vai ferir e vem ferindo os dispositivos da Constituição. Se ela é inconstitucional, nós estaremos aqui cometendo, uma falha, que eu acredito que quem tem que legislar é a Câmara e não o prefeito, por isso a crise de identidade, Em vez dele fazer o trabalho dele e fazer o que as prerrogativas dele já requer, porque bem aqui na mensagem dele ele diz: de acordo com o exercício da prerrogativa exclusiva e discricionária que me é conferida pelo ordenamento jurídico, não está fazendo nem o papel dele e agora quer fazer também o papel do vereador, que é legislar. Isso é um absurdo, e aí eu vou entrar no mérito da questão. Já que existe uma lei delegada de 2022 que está vigente, por que a Prefeitura, com a sua extrema competência e a equipe que ele dispõe, não mandou uma lei ordinária específica tratando sobre a criação, a organização da estrutura administrativa como um todo em tempo hábil? Porque essa lei de 2022, gente, 23, ela passou a viger em 23. 23, 24, 25, 26. 4 anos vigentes. Quer dizer que só dá para reorganizar quadro administrativo com lei delegada? Não existe lei específica para a gente saber aqui quais os cargos estarão sendo criados, onde está o excepcional interesse público, porque a última gestão a fazer concurso público foi no quadriênio de 2017 a 2020, que foi a gestão do Chico II, do último concurso que foi feito, e o prefeito até o 2022 estava cumprindo a lotação de servidor concursado. Nós precisamos de concurso público para as pessoas. E quando você vê que existe um interesse, a necessidade excepcional, não é o caso, mas a necessidade da Prefeitura contratar novos funcionários, ele tem que fazer um levantamento e apresentar um projeto para realizar concurso público no município. Porque esse tipo de excepcional interesse público, gente, é só em casos, como o próprio nome diz, excepcional. São eventualidades. Então, numa eventualidade, o prefeito quer agora uma autorização para que ele possa criar uma lei que eu não sei nem que cargo é, eu não sei nem o que tem ali, eu não sei nem quais são os prazos, porque ele não diz. Ele só mandou uma mensagem dizendo: quero, e com a aprovação da Câmara, vou fazer. E vai fazer. Mas a gente vai estar aqui para se posicionar. Se posicionar por quê? Porque existe incondicionalidade, é ilegal, não existe especificação na mensagem enviada, estão fazendo uma
fundamentação rasa, rala, frágil, que não vai aqui justificar essa contratação, certo? Então, o meu posicionamento e o meu encaminhamento da matéria para o nosso bloco da oposição é pela rejeição dessa mensagem, ficando aí reprovada essa possibilidade dessa possível edição de lei. Portanto, senhores vereadores, senhor presidente, minha manifestação é pela reprovação. E quero dizer mais uma coisa, por favor, presidente, se eu me permitir, em relação aquilo que é muito interessante para o poder público, que é, inclusive, um assunto muito quente que está sendo falado na rede social. É muito cômodo, conveniente para o poder público querer tratar de lei delegada e criação de novos cargos em tempos eleitorais, enquanto, dentro de um projeto de necessidade de revitalização da feira no valor de 13 milhões de reais, ele sequer previu pelo menos 500 mil reais para colocar as pessoas num lugar digno. Quantos terrenos dentro do Iranduba nós temos? Quantos locais apropriados para você fazer minimamente uma base com cimento, fazer um banheiro, colocar uma cobertura? Se você investir 500 mil reais, que ainda é pouco, para trazer dignidade para essas pessoas que vão ficar expostas, sabe lá quanto tempo, né? Porque 13 milhões de reais para uma obra faraônica não vai levar menos de 4, 5 anos. E aí, quem é que vai botar comida na mesa dessas pessoas? Quem é que vai garantir a eles o sustento dessa família, das suas famílias? E assim, mentira quando se diz que se importa com o povo irandubense. Isso, para mim, é só pincela. É mentira. Porque se importasse realmente, dentro do processo de licitação já estava incluído lá. Previsão de tantos dentro do projeto para você prever aí a organização prévia dessas pessoas para elas serem realocadas de forma digna. Porque é isso que o povo de Iranduba merece. Dignidade. Dignidade se fala por várias bocas, mas é tudo da boca para fora. Tenho dito. Obrigado, excelência. E peço aos novos que se atenham à matéria, tá bom? Obrigado. Continue a discussão. Análise com base no anexo do ofício 567/2026 e a Lei Orgânica do Município de Iranduba, bem como nos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Hoje o que a gente está votando aqui tem pontos positivos e pontos negativos. A gente tem que analisar isso. Os pontos positivos é a fundamentação jurídica, justificativa de atualização normativa, né, que demonstra que a Lei Municipal 110/2026 está defasada diante da evolução da jurisprudência do STF e dos Tribunais de Contas. ênfase na segurança jurídica e respeito ao processo legislativo, que reconhece que a delegação depende de resolução da Câmara, observando o rito previsto na lei orgânica. Mas aqui eu vou me atentar nos pontos negativos, né, que é o excesso de delegação. A regulamentação integral das contratações temporárias envolve matéria sensível e de grande impacto na administração, e que recomenda a tramitação por projeto de lei ordinário, com ampla discussão legislativa em vez de lei delegada. Justificativa genérica. O documento menciona a necessidade de adequação à jurisprudência, mas não identifica quais dispositivos da Lei 110/2006 são incompatíveis nem quais procedentes fundamentam a alteração. Outro ponto negativo, a ausência de minuta não acompanha a proposta de texto da futura lei delegada, dificultando que a Câmara delimite precisamente o conteúdo e aqui bem frisando os limites da autorização, como existe o artigo 49 da Lei Orgânica do Município. E outro ponto negativo, risco de ampliação da discricionariedade do Executivo. Caso a resolução de delegação seja genérica, poderá haver questionamento quanto ao respeito ao princípio da separação dos poderes e ao controle legislativo. O expediente apresenta fundamentação legal adequada para solicitar a delegação legislativa,
mas a ausência de delimitação objetiva do conteúdo da futura lei e de uma minuta enfraquece o controle da Câmara Municipal de Iranduba sobre a matéria, considerando o impacto das regras de contratação temporária. Seria mais recomendável uma definição mais precisa dos limites da delegação para evitar questionamento de constitucionalidade e legalidade. Então, peço mais claridade, né, e limite na delegação. Obrigado, Excelência. Peço palavra, presidente. Com a palavra, Excelência. Meu cordial bom dia. Mais uma vez a todos os projetos sociais, os presentes, até o presente momento. Já estamos com um tempo bastante avançado, mas vou fazer minhas ponderações e me posicionar. Anteriormente, o prefeito, junto com o seu aparato, né, de assessores, já conseguiu autorização desse parlamento de remanejar 70% do orçamento de 27, ou seja, mais de 200 milhões de reais. É um ponto. Vai fazer isso através de decreto, ou seja, a Câmara aqui não vai ter poder de fazer nada, só sentar e assistir o prefeito poder remanejar o recurso para onde ele quiser e vamos ter que ficar calados, porque já foi autorizado e agora chega com essa mensagem de delegação, mais uma vez sugestão do nosso poder de fiscalizar e de cobrar para realmente ser feito o que diz o figurino, que é a lei orgânica, que é a Constituição Federal e que os nossos projetos de lei, que se fosse realmente ouvido, o meu projeto de lei do MPT não teria sido vetado. Será porque ele tem tanto medo de transparência, tanto medo de a gente poder participar de realmente fiscalizar e participar do orçamento, que é realmente a harmonia entre os poderes? Não, ele quer centralizar tudo, ele quer mandar em tudo. Isso é realmente uma coisa inconstitucional. E falando agora no mérito da mensagem do projeto de lei, da mensagem da Delegação Legislativa 03, não é do projeto não, é da mensagem. Ele mandou apenas uma mensagem para ser aprovada, não falando do prazo estabelecido que vai vigorar essa delegação, não falou do impacto financeiro, que já foi falado anteriormente, de quem vai ser alcançado, e quantos contratos serão alcançados com essa delegação, e quais secretarias serão alcançadas. Ou seja, a gente está aqui votando um projeto nas escuras. Não sabemos realmente o básico do que será feita essa delegação. Então, isso tem que ser dito, isso tem que ser realmente explicado para a população que nos assiste agora, porque isso é o mínimo de respeito que eles esperam da gente como parlamento, realmente de gerar transparência, da credibilidade, realmente de fazer o nosso papel constitucional. Então, em respeito o posicionamento de todos os vereadores aqui, mas esse é o meu posicionamento. Eu votarei contrário à mensagem da delegação legislativa, nem o projeto, é a mensagem, e vou me posicionar nesse sentido, pois não senti segurança realmente de votar favorável, porque não explica o básico mesmo. Nós estamos votando isso nas escuras e eu não serei conveniente e não é da minha índole eu realmente entrar numa coisa que eu não sei nem o que vai acontecer futuramente. Então, esse é o meu posicionamento. Eu não votarei, e é importante também dizer que o limite prudencial da Prefeitura já está em 54%, ou seja, futuramente com essas contratações que surgirão, que convenientemente no ano eleitoral, já tiveram a lei, como foi bem dita aqui pela vereadora, entrou em vigor 23, então tiveram 23, 24, 25 e 26, para esse corpo técnico que ele sempre exalta aí, verificar que existia uma lei que estava prejudicando os servidores e que já estava na hora de mudar.
através de um projeto ordinário, não assim, empurrar de goela abaixo para que a gente vote. Não é assim que as coisas funcionam. Tem um processo e devemos respeitar realmente o processo e devemos ter realmente os embates, temos que se debruçar sobre a matéria e pela falta de ferramentas, por falta de segurança, eu não vou votar favorável a esse projeto. E esse é o meu posicionamento e respeito de todos os vereadores. Mas eu votarei contrário a esse projeto, pois é uma mensagem rasa, sem fundamentos, sem seguranças, e esse não é o meu papel de fiscalizador, e como vereador eu não votarei favorável. Tenho dito, presidente. Obrigado, excelência. Sem mais discussões, nós vamos seguir o rito aqui conforme regimento interno. Como nós temos um parecer favorável e outro desfavorável, nós vamos votar primeiramente o parecer desfavorável. Nós temos aqui os pareceres 08 de 2016 da Comissão de Finanças e Orçamento, conforme o artigo 134 do Regimento Interno, no seu parágrafo 3º, nós vamos deliberar primeiro o parecer contrário. Pergunto como voto o vereador André Gomes. Voto não, senhor presidente. Pergunto como voto o vereador Carlton Macedo. Sim, presidente. Desculpa, eu estava... Pergunto como voto o vereador Disney Cohen. Eu voto não, presidente. Pergunto como voto o vereador Emerson Carvalho. Não, presidente. Pergunto como voto o vereador Eudes Fernandes. Não. Pergunto como voto o vereador Gideão. Não, senhor presidente. Pergunto como voto o vereador Jackson Pinheiro. Não. Pergunto como voto o vereador Kevin Pandieri. Não, presidente. Pergunto como vota a vereadora Larissa Rufino Gomes. Sim, ao parecer desfavorável à aprovação do projeto de lei. Opa, da mensagem, né? Não tem projeto. Pergunto como vota o vereador Leonardo de Medeiros. Não. Pergunto como vota o vereador Nedir. Sim, presidente. Comparecer. Pergunto como vota o vereador Pedro Grijó. Sim. Sim. Com 8 votos contrários e 4 a favor, o parecer de número 8 de 2026 da Comissão de Finanças e Orçamento está rejeitado. Temos aqui o parecer de número 032 da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, que fala da delegação legislativa. Pergunto como vota o vereador André Gomes. Voto sim, senhor presidente. Pergunto como vota o vereador Charlton Macedo. Não, senhor presidente. Pergunto como vota o vereador Disney Cohen. Meu voto é sim, presidente. Pergunto como vota o vereador Emerson Carvalho. Sim, presidente. Como vota o vereador Eudes Fernandes. Sim, presidente. Como vota o vereador Gideão. Sim, presidente. Como vota o vereador Jackson Pinheiro. Sim. Pergunto como vota o vereador Kevin Pandieri. Sim, presidente. Pergunto como vota a vereadora Larissa. Não. Pergunto como vota o vereador Leonardo. Sim, presidente. Pergunto como vota o vereador Nedir. Não, presidente. Pergunto como vota o vereador Pedro Bijó. Não, presidente. Com 8 votos a favor, o parecer 032 da Comissão de Constituição e Justiça em Redação Final está aprovado. Sendo assim, tem mais matéria, convido os vereadores para o próximo. Senhor presidente, quero fazer um requerimento verbal e pedir a dispensa da leitura da redação final do projeto da Comissão de Constituição e Justiça número 32. Aceito o requerimento, coloco em discussão. Tem mais discussão, coloco em votação. Pergunto se algum vereador tem alguma objeção.
Se não está aprovada a redação final. Portanto, convido os vereadores para a próxima reunião, que será realizada no dia 4/8/2026. A sessão está encerrada.